Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 2, versículo 6 em diante. O qual recompensará, aqui está falando de Deus, cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Amados, é óbvio que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. E as boas obras são a evidência da fé. A fé sem obras ela é morta. Quando realmente cremos, quando realmente recebemos o Espírito de obediência, o Espírito Santo entra em nós e ele coloca em nós a sabedoria para aplicar a graça recebida em rumo às boas obras. Então vemos que a palavra de Deus tem uma proposta e a graça é o poder que nos capacita, nos dá sabedoria para praticar a vontade de Deus. Agora veja, quando em Gênesis 1 e 2 Deus disse e depois em Gênesis 3 o diabo disse o contrário, veja que Adão e Eva preferiram desobedecer o chamado, o projeto, a proposta de Deus para atender a mentira do diabo. Ele contradisse, se colocaram contra Deus, contra a palavra de Deus e foram por seus sentimentos. Os seus sentimentos falavam o contrário. O que eles viam falava o contrário do que Deus disse. Mas veja, sabedoria não é se colocar ao lado dos sentimentos da carne. Não é se colocar ao lado daquilo que parece ser, mas sim se colocar ao lado de Deus e da palavra de Deus. Aqui está dizendo que Deus dará vida eterna para aqueles que com perseverança tomando a graça praticam a vontade de Deus, mas que tribulação e angústia virá sobre aqueles que temam em dizer não à proposta de Deus e dizer sim à sua carne. Quando Deus diz uma coisa e você toma a graça para praticar aquilo, você realmente tem uma fé verdadeira. Mas quando você diz que tem fé, mas está sempre atendendo a sua carne e indo contra Deus e a palavra, você está se enganando a um espírito do erro. E Deus diz aqui tribulação e angústia sobre toda a alma. Amados, logo depois de desobedecerem tanto, começam a ficar atribulados, começam a ficar angustiados, e aí eles se voltam para Deus, para os profetas de Deus, para pedir alívio. Estou atribulado, estou angustiado. Claro, estão resistindo ao Espírito Santo, estão extinguindo o Espírito Santo, estão fazendo o contrário da palavra, estão atendendo o chamado do capeta. E agora o capeta vem com tribulação, porque é só o que ele tem, ele não tem paz. O capeta vem com angústia, porque é só o que ele tem. Aí a pessoa corre para Deus, ela quer o quê? O alívio, mas quer continuar no pecado, no mundanismo, na carnalidade, atendendo a Satanás. Então se expulsa aquele demônio e vem mais 7. Por quê? Porque a pessoa ela prefere viver pelos sentimentos carnais do que tomar a graça e praticar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A pessoa ela teima com Deus, Não há sabedoria em teimar com Deus. Salomão preferiu fazer o contrário do que Deus falou. Deus disse, olha, não se case com mulheres estrangeiras idólatras. Ele fez. Deus disse, olha, não tenha muitos cavalos e não confie na sua riqueza. Ele fez. Quer dizer, tudo que Deus dizia não, ele ia lá e teimava. E claro que foi decaindo. Quando a palavra de Deus diz uma coisa, por mais que a tua carne diga, mas isso é bom, por mais que aparentemente seja vantajoso a curto prazo, mas fique ao lado de Deus, da palavra de Deus, seja todo homem mentiroso, a palavra de Deus é verdadeira, se agarre a Deus, diga, Deus, o Senhor é verdade, a tua palavra é verdade, e tudo que contradiz a tua palavra, por mais que pareça bom, vem do diabo. Sempre foi desde o início, desde Gênesis 1, 2, 3, nós vemos o quê? Esse confronto, é assim que Deus disse, não é? O contraditório. Vemos aqui que a tribulação e a angústia vem, e aí a pessoa chega lá, pastor, estou angustiado, pastor. E aí não adianta, irmão, dar
água com açúcar, não adianta você ficar ali prometendo bênçãos para desconcertar, deve ser um falso profeta. A pessoa precisa se arrepender e se converter. Foi o que Pedro pregou, né? Não adianta você pegar a pessoa que está ali teimando com Deus, desobedecendo a Deus, fazendo a vontade do capeta e da sua carne, e está angustiada, e aí ela diz, né? E aí ela vai querer o quê? Alívio? Ela vai querer o quê? Bênção? Ela chega até o profeta do Senhor dizendo, agora me socorra, agora tira essa angústia que está em mim. O efeito, né? Ah, agora me ajuda, pastor, que eu quero paz. Agora eu vou fazer uma campanha para Deus me dar vitória. Então a pessoa quer continuar no pecado, no mundanismo, na carnalidade, mas ela quer o alívio e a bênção. A insensatez de Salomão continua através da religião cega, que faz com que as pessoas não se coloquem ao lado da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 1 que o sexo contrário à natureza é de pessoas que estão perdendo o entendimento, que são escravos. Mas aí a mídia, a sociedade, isso não tem nada a ver, isso é amor, né? Aí, tribulação e angústia sobre estes. A Bíblia diz em Efésios 5, Colossenses 3, que a paixão é idolatria, e sobre esses estão a ira de Deus. Não, pastor, esse ardor jovem, solteiro, isso aí é bênção e tal. Teima com Deus, faça como Gênesis 3, diga que a palavra de Deus está errado. A Bíblia diz que um homem não te deitarás como se fosse mulher. Não, é novo tempo, nada a ver. Vai teimando com a palavra de Deus. Deus diz, não minta, fala a verdade, mas eu vou mentir. Não roube, eu vou roubar. Não engane, eu vou enganar. Não seja soberbo, vou ser soberbo. Não se vingue, eu vou me vingar. Não fale mal do teu irmão, vou falar. Quer dizer, a pessoa ela vive atendendo o chamado do capeta, ela está atendendo os apelos da sua carne, ela está no caminho contrário às escrituras, e quando vem a tribulação e a angústia, ela fica admirada. Mas o Senhor já havia avisado, irmãos, a Bíblia, ela é verdade. Ir contra ela é suicídio, a espada. Se você se jogar contra essa espada, você se mata. Mas se você tomar essa espada e ir contra o inimigo, você fere ele. Quantas pessoas que estão contra as escrituras e querem a bênção de Deus, e querem a paz. Mas no caminho da desobediência não há paz, até que haja arrependimento e conserto. A misericórdia de Deus sobre aqueles que se arrependem com o desejo de parar com aquilo. Mas enquanto eu digo, o pecado não tem importância, né? A tribulação e angústia achará a pessoa no caminho que ela está. O inimigo tem acesso à ilegalidade, ele vai oprimir a pessoa. Então, nós vemos que a insensatez de Salomão foi fazer o contrário do que ele sabia que era o certo. O contrário da sabedoria que ele pregou, ele não viveu. Ele pregou para os outros, ele escreveu, mas ele mesmo não fez aquilo. E hoje nós vemos muitas pessoas que sabem ali o grego, o hebraico, o aramaico, sabem ensinar a outros, mas eles mesmos não fazem. E estão ali atendendo a preguiça da sua carne, a soberba da sua carne, a sensualidade, a impureza. Deus diz que o sexo contrário à natureza, ele vai trazer tribulação e angústia. Não, todo mundo deu errado, mas eu vou dar certo. Irmãos, nós precisamos falar a verdade, mesmo que sejamos perseguidos. O sexo abençoado é dentro do casamento, olho no olho, na frente, ó. Vagina e pênis, isto é o sexo abençoado por Deus. Não há outro órgão sexual, oral, anal, isso não existe na Bíblia. A Bíblia está clara. Ah, mas eu penso diferente. Tudo bem, você tem o direito, nós vivemos um país democrático. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Tudo bem, o corpo é teu, ninguém tem que teimar com ninguém, ninguém tem que doutrinar, nem forçar ninguém. Nós não estamos numa seita, né? Como radicais que tem que forçar, que não pensa igual a mim, vou matar. Não temos que ser homofóbicos, não temos que odiar quem pensa diferente, não. Amamos, respeitamos e pregamos a verdade. Aqui está dizendo, se eu praticar a verdade, paz, honra, vida eterna. Se eu ou você, qualquer pessoa, ir contra o que está escrito aqui, tribulação e angústia. Irmãos, eu não posso plantar tomates e esperar que nasça abacate. Cada semente produzirá o fruto conforme o DNA da semente. E a palavra de Deus, ela é uma. A palavra de Deus dá um direcionamento. Ir contra a palavra de Deus é atender outra voz, outra palavra. Quando o inimigo atendeu Eva ali e falou para ela, olha só, Eva, vá contra a palavra de Deus. O que ela estava fazendo? Ela estava ouvindo a mentira. Quando ela se entregou à mentira,
a mentira começou a administrar a vida dela. Então a administração do inimigo é tribulação e angústia. Ele é um patrão assim, ele não tem outra coisa para dar. Então não tem como você entrar no caminho contrário às escrituras e não colher o fruto da sua escolha. É impossível não colher, porque o caminho que dá acesso ao inimigo é tribulação e angústia. A pessoa fala, mas eu sou inteligente, eu me viro, eu não penso assim, na minha opinião a Bíblia foi escrita por homens, na minha opinião esse pastor é fanático, doido, salgado, na minha opinião eu acho que isso não tem nada a ver. Vai experimentar como Adão e Eva, vai fazer, e quando chegar na tribulação e angústia, aí está comprovado por experiência e pela dor, que realmente a palavra de Deus é verdade. Agora, se a pessoa não quiser passar por este caminho e dizer, não, eu vou ficar ao lado da palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo isso, então eu vou tomar graça, eu vou me humilhar, eu vou fazer violência contra a minha carne, eu vou renunciar essa mágoa, eu vou renunciar essa impureza, essa preguiça, esse mundanismo. Então a pessoa ali vai pela porta estreita e a paz vai crescendo, e Deus vai ganhando espaço para colocar fé naquele coração, e Deus vai colocando ali o que, amados? A sua luz, a sua confirmação, a sua glória, a sua honra. Veja, amados, você dá lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai derramar o que é dele sobre a sua vida. Agora, vou contra a palavra de Deus e vou ter o mesmo que as pessoas que se entregam à palavra? Não. Irmãos, se eu for contra a palavra de Deus, eu terei Deus contra mim. Entende? A Bíblia diz em Romanos 2,4 que a ira de Deus está sendo acumulada contra aqueles que são desobedientes à verdade. Então a verdade, ela é a verdade, quer a pessoa creia, não creia, ache que não tem nada a ver. Quando eu me ponho contra a verdade, eu me torno vulnerável à mentira, eu me torno administrado pela mentira. E aí a pessoa, quer ou não quer, pense ou não pense, acha ou não acha, vai chegar a tribulação e angústia. A vida vai ficar cada vez pior, porque não se pode viver longe de Deus, da palavra de Deus, da proposta de Deus e ter paz. A Bíblia diz que os ímpios não terão paz, não tem como. E vemos que essa falta de sabedoria de Salomão em aplicar o seu conhecimento recebido e continuar-se tendo comunhão com o Senhor o tornou tão insensato que ele fez escolhas erradas. Amados, quantas pessoas que com a sua boca fazem profissão de fé? Jesus diz assim, esse povo com os seus lábios me honram, mas com as suas atitudes, com as suas obras, me negam. Me chama o Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, não é verdade? Isso é um contrassenso. Então Salomão, ele praticou o contrário do que ele pregou. Ele praticou o contrário porque a sua carne começou a ditar emoções erradas. E ele começou a seguir essas emoções, esses impulsos contrários à Bíblia. Ele perdeu o foco, ele perdeu a comunhão. Aí os valores começaram a ser subjetivos, né? Não é bem assim, não tem nada a ver. E aí de repente Salomão estava no fundo do poço, longe de Deus, se dobrando a ídolos. Você se dobra a um ídolo quando algo é mais importante que a tua comunhão com Deus, e níveis mais profundos de comunhão com Deus, buscar a Deus pelo que Ele é, concordar com a palavra dEle. Irmãos, é impossível teimar com a palavra de Deus e ter vida eterna. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Eu sei que esse tipo de mensagem não é popular. Eu sei que com esse tipo de mensagem eu vou perder seguidores. Eu vou, infelizmente, a Bíblia diz, porventura eu me fiz teu inimigo, falando a verdade. Sim, algumas pessoas me terão por inimigo, me odiarão. Mas eu não sou contrário aos pecadores. Eu os amo, Jesus os ama. Eu só não concordo com o pecado. Nem com o meu pecado, nem com o de ninguém. Todo pecado é pecado, não é só esses que eu citei. Os que eu erro também eu tenho que me arrepender, me converter, porque eu também preciso da misericórdia, da graça de Deus. Eu não sou perfeito, eu não tenho como apontar o defeito dos outros, eu estou falando o que a Bíblia diz. Portanto, eu quero dizer para você que está aqui ouvindo essa palavra, eu não sou homofóbico, eu não odeio os homossexuais, eu não sou contra eles, mas a prática que está aqui na palavra de Deus mostra o erro, o equívoco. A Bíblia chama em Romanos capítulo 1 que isto é erro.
Deus diz assim: por causa deste erro, Deus entregou uma disposição mental reprovável. Então eu quero que você que está ouvindo essa palavra diga: os meus impulsos estão me enganando, eu vou ficar com a Bíblia. As minhas emoções estão tentando me enganar, eu vou ficar com a Bíblia. Os meus sentimentos estão tentando me enganar, eu vou ficar com a Bíblia. O que eu estou vendo parece que não está dando certo, mas eu vou ficar com a Bíblia. Como Abraão, que não olhou para o seu corpo amortecido, no ventre estéril da sua esposa, mas perseverou crendo e confessando a palavra. Como Josué e Caleb, todos aqueles anos no deserto, eles perseveraram crendo e confessando. Não apenas crendo, confessando. Não apenas confessando, mas crendo, tendo comunhão com Deus. Amados, eu quero te agradecer por ter perseverado nessa série comigo, meditado nessa palavra comigo. Que Deus te abençoe, abençoe, abençoe em nome de Jesus.